BR, hoje com Viliane Gomes. A gente continua falando sobre a morte do Papa Francisco aos 88 anos, anúncio que foi feito no início da manhã de hoje, né, aqui no horário de Brasília. A Viliane vai trazer mais informações para a gente, né, outras informações, né, Viliane, sobre a morte dele. Bom dia. Juliana, bom dia, Vitor, né, e a todos que nos acompanham. A Igreja Católica amanheceu de luto nessa segunda-feira. O primeiro Papa latino-americano e jesuíta da história deixa um legado marcante de humildade, reformas e proximidade com os mais necessitados. O líder da Igreja Católica passou por diversas internações recentes devido a infecções pulmonares. O falecimento foi às 2h35 da madrugada pelo horário de Brasília e às 7h35 pelo horário local, lá no Vaticano. A causa da morte ainda não foi divulgada. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 1936, Bergoglio ingressou na vida religiosa aos 20 anos, após uma formação inicial em Química. Ele foi eleito Papa em 2013, sucedendo Bento XVI, e rapidamente se destacou por seu estilo pastoral acessível e sua defesa de causas sociais, como a luta contra a pobreza e a corrupção. O pontificado durou 12 anos e foi marcado por reformas significativas na Igreja Católica, priorizou o diálogo interreligioso e acolheu minorias. Ele também rejeitou luxos tradicionais do papado, optando por uma vida mais simples e próxima do povo. A morte do pontífice ocorre em um momento simbólico, um dia após a celebração da Páscoa, reforçando a carga espiritual de sua partida. Líderes mundiais e religiosos expressaram pesar, destacando sua compaixão e compromisso com a justiça social. O Vaticano inicia agora os preparativos para o funeral e o conclave que elege o próximo Papa, marcando o fim de uma era de transformação e esperança para a Igreja Católica. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, publicou a trajetória do Papa, mas ainda não há uma nota oficial sobre a morte. E isso você acompanha, né? Nós vamos permanecer acompanhando essa trajetória, todas as informações a respeito da morte do Papa Francisco. Muito obrigado, Viliane. E neste momento as pessoas se perguntam quem são os cardeais brasileiros que vão comparecer a esse colégio para a eleição do próximo Papa e que estão elegíveis. Podem também ser eleitos Papa nesse próximo mandato, digamos assim, não é? Então nós temos 8 cardeais com voto para esse colégio. Dom Paulo César Costa foi elevado a cardeal pelo Papa Francisco em agosto de 2022. Dom Jaime Spengler é arcebispo de Porto Alegre, foi um dos 21 nomeados pelo Papa Francisco, receberam o título em dezembro do ano passado. Dom Sérgio da Rocha é arcebispo de Salvador. Dom Orani João Tempesta, ele é arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Dom Leonardo Ulrich Steiner foi nomeado cardeal em 2022 pelo Papa Francisco e é arcebispo de Manaus. O Dom Odilo Pedro Scherer, que é o arcebispo de São Paulo. Dom João Braz de Avis, é arcebispo emérito de Brasília. Dom Raimundo Damasceno Assis, que é religioso, tem 80, ele já não participa mais, tem 88 anos, não vai participar do conclave, porque já ultrapassou a idade limite, mas pode ser eleito Papa. Então não participa da votação, mas pode ser eleito Papa. Então essa aqui é a relação dos cardeais brasileiros que vão integrar esse colégio para a eleição do próximo Papa. Como dissemos há pouco, a Santa Sé, o Vaticano, vai anunciar esse trâmite e todos os cardeais ao redor do mundo vão ser convocados a Roma para que então eles iniciem o conclave. É bem interessante, Vitor, essa trajetória do Papa Francisco, né? Porque ele foi um líder religioso que ultrapassou
o catolicismo, né? A gente vê a forma de abordagem inclusiva que ele tinha com diversas situações. Era um papa extremamente inclusivo. Tinha uma vida muito simples, né? Há relatos aí de almoços que ele fazia com sem-tetos, com moradores de rua, também a forma como ele... Fazia com funcionários da Casa de Santa Marta, onde residia. Quando viajava, gostava de ele próprio carregar a sua mala. Ele também dirigia um carro popular, né? E, enfim, ele tinha todo esse processo porque ele acreditava exatamente que o importante era a mensagem que ele trazia e não os bens que a igreja possuía. Então, ele trouxe isso durante esses 12 anos de papado, né? É um líder que realmente ultrapassou as fronteiras da religião, do catolicismo. Ele impactou a vida de muita gente ao redor do mundo. É de se esperar, Juliana, por isso que você está falando, que quando divulgadas, né, as informações sobre as cerimônias fúnebres, que também sejam cerimônias simples. Elas costumam ser pensadas pelo pontífice. Então acredito que ele tenha deixado em vida a instrução de como devem ser as cerimônias fúnebres no momento da partida dele, como acontece agora. O Papa Francisco é considerado um Papa progressista, por isso também conquistou admiradores para além dos católicos, mas também era questionado pelos ultraconservadores, inclusive dentro da igreja. E agora é preciso saber, nesse conclave, o que vai pesar: a continuidade desse progressismo ou a vitória de uma ala mais conservadora entre os católicos. Na trajetória, que a Vitória Oliveira daqui a pouco vai trazer detalhes, também tem alguns pontos controversos, como no período em que o então bispo Bergoglio estava em Buenos Aires, na Argentina, e viveu a ditadura militar. Existe uma série de controvérsias sobre a posição dele, os compromissos ou não com a ditadura argentina. Mas o fato é que foi um Papa extremamente importante, que trouxe opiniões sobre diversos temas. Neste último discurso, para além dessa mensagem religiosa que nós acompanhamos, também trouxe uma mensagem política, falando sobre paz, conflitos em diversos locais, defesa da democracia. Então, um Papa que sempre se posicionou, fez algumas reformas também administrativas na igreja. Levantava a bandeira das minorias. Exatamente. As reformas administrativas, sobretudo a questão dos bens da igreja, né? O Banco do Vaticano, algumas regras mais rígidas, também tratou com mais rigidez os casos de polêmica sexual que envolveu padres em alguns momentos. Então o Papa teve algumas posturas elogiadas por muitos e uma liderança política que, sem dúvida, deve daqui a pouco trazer repercussão também em torno dos demais chefes de Estado, né? Daqui a pouquinho devemos ter publicações. Acredito que o presidente Lula também deve fazer uma publicação em instantes sobre o falecimento do Papa Francisco. E ainda nesta edição do Manhã Cidade, nós vamos trazer outras informações sobre o falecimento do Papa, que morreu hoje aos 88 anos.